Olá, amigos da TV Serviços, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje um bate-papo muito agradável, com muitas informações, com o secretário de Segurança de Santo André, Carlos Seco, uma pessoa ligada à segurança pública. É um prazer, secretário, estar contigo hoje. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Agradeço a você, agradeço ao Diniz. A Sebrae está fazendo parte da minha vida aí, estou conhecendo bastante sobre ela e estou ficando encantado, né, com o volume de informações, com o volume de possibilidades que a Sebrae, por intermédio aí de todos os associados, digamos assim, conseguem fazer em prol da população. Sim. Secretário, uma das bases da Sebrae é a segurança privada, né? E acompanhando o trabalho de vocês lá na cidade de Santo André, surgiu o interesse do presidente João Diniz, inclusive de falar contigo hoje, para que a gente tivesse esse bate-papo, até para entender, porque o município tem investido muito em tecnologia. Hoje foram 22 presos, né, devido ao trabalho de reconhecimento facial, um trabalho onde o cidadão estava no carro, a Câmara reconheceu a face e ele foi preso pela GCM. Então é um trabalho de integração entre as polícias, polícia militar, municipal, polícia civil, municipal, SAMU, bombeiro. Então é uma integração muito interessante. Então eu gostaria de saber do senhor como é feito isso, o que isso tem ajudado na segurança pública, como que a segurança privada participa disso, porque a gente está falando em tecnologia. Então, fala um pouquinho para a gente. Falo, é uma honra falar sobre isso. O prefeito Gilvan Ferreira, ele está fazendo grandes investimentos no COI. O que nós temos lá é o COI, é o Centro de Operações Integradas. E o que é isso? Aqui em São Paulo tem o Smart Sampa, é nome. E lá em Santo André tem o COI. A finalidade precípua dos equipamentos é a mesma: integração de serviços para melhor pronta resposta para a sociedade. E dentro do COI nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Municipal. Todo o atendimento do SAMU da cidade de Santo André é feita lá pelo COI. Então, desde o recebimento do telefonema, do chamado de emergência, os médicos e médicas que lá estão fazem a regulagem do que está acontecendo e os despachadores das ambulâncias. Todo o atendimento do trânsito de maneira virtual, para olhar as câmeras, verificar se o asfalto está legal, se o trânsito está com viabilidade boa, o 0800 do trânsito, também tudo é feito dentro do COI. Os semáforos inteligentes, que foi uma sacada muito legal do prefeito Gilvan, que eles acabam se conectando com as viaturas, com as ambulâncias do SAMU, de modo que ao sair da base, a ambulância do SAMU, os semáforos todos já vão abrindo no sinal verde, por isso que chama esse programa Onda Verde, e aí as ambulâncias vão prosseguindo uma velocidade muito mais rápida para atender as pessoas com melhor pronta resposta. E também todos os ônibus, de todas as linhas, monitorados, e verificando se a velocidade está ok, se está no horário, se está atrasado, se está adiantado. Então, assim, é uma interconexão de agências para o serviço público, para a pronta resposta de maneira mais rápida. E a parte, né, que é a mais atrativa para nós é a segurança pública. E de lá, cara, que eu assumi em 2025, dia 6 de janeiro de 25, a gente revolucionou lá o time, a proposta que os prefeitos, né, o que estava saindo e o que estava entrando, pagaram a missão para a gente de realmente transformar aquele equipamento e a resposta dada das polícias para a sociedade. E a gente vem fazendo isso e está dando muito certo. Tão certo que está dando que toda semana os índices criminais caem. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz com números, com índices criminais, porém a gente não se contenta, porque isso não ataca diretamente a sensação de segurança. O que a gente precisa hoje é atacar a sensação de segurança, é você ter tranquilidade ao sair da sua casa com o cachorro, com o seu carro, com a sua família, seu celular,
e ficar em paz. Hoje, infelizmente, não temos isso. Por mais que a gente faça, não temos. Por quê? Porque o sistema de justiça criminal impede que isso se torne concreto. O que significa isso? A polícia prende e alguém solta. Não vou falar que é só a justiça, porque a justiça trabalha com a lei. Existem flexibilizações de entendimentos jurídicos, porém, existe uma lei. E se essa lei fosse inflexível para dar essa flexibilidade, não teríamos esse problema. E o criminoso ficaria preso. Então, quando a população vir o criminoso efetivamente punido e preso, isso vai reverter em sensação de segurança. Nós não temos isso ainda. Então esse equipamento ele promoveu um fluxo de informações muito rápido de toda a cidade. E dentro do COI está lá todos os policiais, eles recebem todas as informações de problemas da cidade, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja pela própria internet, pela grande mídia, por mídia local. Viu problema, viu roubo, viu assalto, viu furto, isso começa a gerar informações lá dentro do equipamento. Sim. E troca de informações entre as polícias. E isso é divulgado de maneira instantânea para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para a Polícia Municipal. Então você que foi vítima de um roubo, por exemplo, que vai fazer um 90, sei lá em qual momento que você tiver tranquilidade para isso, hoje em dia a gente já fica sabendo e às vezes quando você liga todo mundo já está sabendo e o cara está preso e seu carro está recuperado. Já houve casos desse tipo. Já houve casos de nós recuperarmos veículos roubados sem a vítima estar furtados, sem a vítima ter conhecimento. Simplesmente recebe uma ligação da polícia, olha, recuperamos o seu carro. O meu carro está estacionado em tal lugar. Não Ela tá foi mais. lá, não estava lá. Sem seguro. Então é uma alegria, né? Você vê a sociedade feliz com aquela prestação de serviço, né? Literalmente ali, nós servimos a sociedade e servimos as polícias com informações. Sim. E o SAMU, o trânsito, também não sai fora disso, porque a polícia está envolvida em cada ponto, eventualmente, de uma questão pública. Sim. Um acidente de trânsito, será que é só um acidente ou houve um crime? Então, quando o SAMU é acionado, a polícia também está sabendo. A polícia acompanha pelas câmeras, o COI vai distribuindo as informações. E isso tudo vai virando um fluxo de informações extremamente benéfico para a sociedade. Tudo é revertido para a sociedade. Sim, isso mostra o quê? Gestão, tecnologia, eficiência, e esse modelo ele acaba sendo replicado para os demais municípios. Hoje nós temos o Consórcio Intermunicipal, que é uma referência para todo o país. São 7 cidades trabalhando unidas, trabalhando em sincronia, e com um modelo de gestão como Santo André, isso é muito útil para um consórcio desse nível. Como que funciona essa relação entre o consórcio intermunicipal, entre essa política pública do COI, a relação entre as secretarias? Fala um pouquinho para a gente. Cara, esse assunto que você tocou do consórcio, ele é brilhante. O consórcio do ano passado para cá, ele deu um upgrade feroz. Ele está viabilizando de maneira equalizada para os 7 municípios diversas questões e inclusive entregando equipamentos. Nós recentemente recebemos do consórcio intermunicipal um equipamento belíssimo, que é um drone de última geração, muito legal, e foi entregue pelo consórcio na parte que eles estão tratando lá da pasta de segurança pública. Sim. Então, o que eles fizeram? Organizaram melhor os municípios, os representantes de cada pasta, no caso a segurança pública, e começaram a desenvolver políticas públicas em relação a isso, frente às demandas que os municípios traziam. Então, cheguei lá, por exemplo, e falei, poxa, a gente está precisando de um drone. Isso voltado para o monitoramento. E aí eles começaram a criar políticas em relação a isso e fizeram a entrega. Óbvio que o monitoramento está interligado com a segurança pública. Sim. E isso está viabilizando
prisões. Isso está viabilizando política pública equalizada entre os municípios. Sim. Nós fazemos isso, somos interligados com São Caetano, que também tem um belíssimo monitoramento. São Bernardo está se aproximando disso tudo já, está uma velocidade muito legal. Mauá já existe. E aí Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires já estão começando também, porque criou-se essa sinergia entre os municípios via o consórcio intermunicipal, viabilizando, ajudando, desembaraçando questões administrativas, tudo de maneira equalizada e distribuindo isso para os 7 municípios. E, inclusive, eles estão indo além, né, foram já além, que criaram uma legislação para que as guardas municipais, as polícias municipais, trabalhassem de maneira integrada, de modo que a de Santo André pudesse trabalhar em São Caetano, a de São Caetano em Santo André e vice-versa, dos 7 municípios, principalmente nas regiões de fronteira. Então isso é legalizado, é organizado, entendeu? Então essa política que eles fazem de integração dos municípios para equalizar o serviço, beneficia quem? Sim. A sociedade. Então, essa política do grande ABC, em geral, é para viabilizar serviço de qualidade para a população. E isso vem sendo feito e muito bem feito. É óbvio que existem diversos desafios ainda a serem vencidos, mas a partir do momento que os prefeitos se unem, o consórcio se unem, e junto com tudo isso, os parlamentares, seja da Câmara Federal ou do Senado Federal, acabam, de alguma maneira, integrando isso tudo dentro da região do Grande ABC, você percebe uma vontade de fazer, que era que você às vezes não via essa questão. Então, quando há uma vontade, uma energia direcionada para algum lugar, isso acaba fluindo e desenvolvendo em políticas públicas que reverte para o bem da sociedade. Exatamente. O ABC, ele às vezes faltava parlamentares, né? Tinha pouca representatividade no Congresso Nacional, né? Até que foram feitas algumas campanhas que o morador do ABC deveria votar nos candidatos do Grande ABC. Isso. E alguns parlamentares foram eleitos, fazem um bom trabalho, mas para essa eleição desse ano vem um time muito forte, de ex-prefeitos, né? Que vem fazendo um trabalho já na base, e deve aumentar a representatividade na região. Isso vai ajudar bastante com essas políticas públicas. A gente fica muito feliz com isso, né? Porque, mais uma vez, isso favorece a região e a sociedade. Então, perceba que o pensamento deles é tanto micro quanto macro. Exatamente. E isso é muito importante, porque sempre viabiliza políticas públicas diretas e individuais e políticas públicas gerais. Aumentando o número de parlamentares com representatividade na região, vai viabilizar mais emendas, mais recursos, eventualmente essa questão que a gente sempre briga, que é o sistema de justiça criminal. As pessoas acabam direcionando energia e, aspas, atirando para o lugar errado, criticando o trabalho da polícia, e 98% das vezes a responsabilidade e o erro não é da polícia, é do sistema de justiça criminal, é a lei. É o cara que é pego furtando por 5, 6, 7 vezes e está na rua. O receptador. E aí, como que justifica? Como que justifica o receptador? Por quê? O cara furta e entrega para algum lugar. Ou seja, se tem aquela famosa punibilidade, gera a sensação de segurança, que é o que a gente começou falando. Eu preciso disso daí. E com essa representatividade, com esse ideal e com essa vontade de fazer, é o que nos dá aquela motivação para que isso de verdade mude. E para quê? Para que a gente tenha mais sossego, mais tranquilidade. A sensação de segurança. A sensação de segurança que todo mundo quer. Exatamente. Essa representatividade acaba ajudando também a solucionar um problema que você trouxe no início, que a legislação, às vezes, está falhando, a justiça está falhando. Recentemente, nós tivemos a PEC da segurança pública, o endurecimento contra o crime organizado, e, às vezes, caem umas pegadinhas. Por exemplo, o governo federal falou recentemente que ia acabar com o auxílio reclusão para membros de facção.
Mas geralmente o membro de fracção não recebe auxílio reclusão à família porque ele não era CLT, né? Então, até no estatuto deles rege isso, que ele não É uma pode... vergonha, com todo respeito, é uma vergonha É uma isso. vergonha. Então, assim, essa representatividade, ela pode ser útil para isso. Um secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que voltou ao parlamento para relatar essa PEC da segurança pública, né? Então, como que isso afetou diretamente os municípios, a aprovação dessa PEC? O que você enxerga como benefícios, né, avanços na segurança, esse endurecimento contra o crime organizado? Como que você enxerga esse movimento que foi feito e voltado diretamente para a Secretaria Pública, a Secretaria de Segurança Pública dos municípios, principalmente no Grande ABC? A PEC ela foi aprovada na Câmara a muito custo, né? Precisou uma energia despendida ali muito alta, sobretudo porque dentro dessa PEC tratava-se também a questão do termo polícia municipal, né? Para deixar essas questões da polícia municipal na legislação e sem margem para interpretações. Isso é muito bom, isso é o que a gente queria. Porém, nessa questão da Polícia Municipal, houve uma movimentação de todas as guardas municipais do país, com bastante representatividade aí do pessoal de São Paulo, daqui de São Paulo, que foi lá para Brasília. Ou seja, para fazer um negócio fluido e bom, precisa fazer uma força danada. Isso é ruim. Tinha que ser por parte dos próprios parlamentares. Sim. Né? Porra, preciso dar insumo, preciso colocar o nome de forma correta. Existe muita gente contra. Por que esses que são contra? Quais são os argumentos? Porque a polícia municipal me parece algo muito útil, que vai fortalecer as guardas municipais, que fazem um bom trabalho já. A Guarda Municipal de Santo André é referência. Até, eu não sei como está hoje, mas se dizia que o salário da GCM de Santo André era maior do que a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu não sei se é necessidade... Precisamos melhorar. Precisamos melhorar, mas é assim. referência. Então, se é bom... O que estão falando que é ruim e por que tem tanta gente contra? Muitos interesses de instituições, né, acham que a PM vai perder espaço e não é nada disso. Na verdade, tem trabalho para todo mundo. Se você for aí à rua, você vai ver que criminoso não falta. Né? Esse fosse o problema, né? Eu preciso dar insumos para o trabalho. E, inclusive, eu finalizei meu mestrado agora, o mês passado. E o meu mestrado foi fazendo uma dicotomia entre a polícia municipal. Peguei a de São Paulo por conta de números e proporção, porque senão eu pegaria a de Santo André, mas não tinha como, tive que pegar a de São Paulo por conta da questão geográfica, que é maior. Polícia municipal e a polícia de Nova York, que é municipal. Sim. Essa questão da municipalidade, do policial estar ali, ser da região, conhecer o seu Zé do bar, do mercado, da loja de automóveis, da blindadora, do Lopes Blindados, ter essa afinidade com a população, isso gera uma sensação de segurança. Porque o policial ele faz aquele patrulhamento, você está vendo, você sabe quem é ele, você tem acesso a ele, então você se sente visto. E isso gera sensação de segurança. E aí o que a Polícia Municipal luta é para, de verdade, ser reconhecida e ter direitos inerentes ao reconhecimento do poder de polícia, do nome polícia, para que tudo fique de forma igual. Né? Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Municipal, Polícia Ferroviária, enfim, lutando pelos seus direitos. Passou aí agora pela Câmara Federal, está parada lá no Senado, que isso não deveria estar. Sim. A gente precisa agilizar essa tramitação, porém, existem algumas questões que precisam ser alteradas, que passou por um equívoco lá, por conta dessas discussões todas. As emendas, né? Foram centenas de emendas colocadas na PEC. E precisam ser reguladas no Senado para que se aprove uma PEC bonita, cristalina, decente e que atenda não aos anseios da Polícia Municipal, que atenda aos anseios da sociedade que precisa
da Polícia Municipal hoje. Porque a Polícia Militar não está dando conta sozinha do problema, a Polícia Civil também não, e a Polícia Municipal também não. Preciso do quê? Da integração entre as forças. E eu preciso de direitos para essas pessoas. Direitos, insumos, valorização, porque eles fazem um excelente trabalho. Nós lá em Santo André, é uma guarda já antiga, é uma polícia já antiga, precisa de uma revitalização. Todos eles cumprem todas as missões de maneira ímpar e brilhante. Desde salvar uma pessoa passando mal dentro do carro no centro de Santo André, filmado, até ir a um pancadão, ponto de droga, 2 viaturas e enfrentar lá 10 mil pessoas. Sim. Sem ter um problema, um abuso, um excesso. E em contrapartida, depois que finaliza isso, eu tenho metade da cidade, metade de um bairro aplaudindo de pé, porque trouxe de volta a paz daquele lugar. O que falha nisso tudo? Só pegando esse gancho, a legislação. A perturbação de sossego é uma contravenção penal. Eu não tenho punibilidade efetiva disso daí. Nenhuma pessoa que está lá na perturbação de sossego vai fazer BO disso. Porque tem medo. Nem multa? Não acontece multa? Aí acontecem questões administrativas. E aproveito para te dar um spoiler. O que eu fiz? Por conta do COI, da integração entre as polícias, eu dei um passo além. Se nós, da prefeitura, temos toda a parte administrativa, o decibelímetro por parte da questão ambiental, para poder aplicar a multa. Porque eu preciso provar que está errado, para aplicar a multa. Se eu tenho todas essas questões administrativas, por que não dar um passo a mais e pegar esse recorte administrativo e entregar na Polícia Civil para instaurar um inquérito policial e prosseguir para a perturbação de sossego, identificando as pessoas, porque eu já tenho, aspas, a perícia. Eu já tenho decibelímetro, eu já tenho o problema, eu já tenho a qualificação, já tenho as provas de tudo e é o que nós estamos fazendo. Então, do administrativo apenas e tão somente que íamos para fazer a lacração do ambiente, ou apreensão de veículos, motos roubadas, furtadas, clonadas, agora eu pego tudo isso, mando para a Polícia Civil e instauro inquérito. Isso é fantástico. Entendeu? Então é mais um plus, mais uma dificuldade, mais um problema para o criminoso que está perturbando a paz daquela pessoa. Quem faz isso? Polícia Municipal, junto com Polícia Civil. Muito bom. Entendeu? Isso é muito legal. Muito legal. E como que a segurança privada pode colaborar com isso? Porque hoje algumas entidades de segurança privada acabam colaborando com treinamento, cedendo espaço de tiro, as empresas de escolta armada, empresa de transporte de valores. Em Santo André tem uma grande, né? Tem uma grande empresa também de segurança que acaba fornecendo espaço para as forças policiais. Como que a segurança privada pode caminhar lado a lado com a segurança pública? São diversas as formas, né? Mas eu vou falar da forma física e da forma digital. A forma física é essa que você retratou, a relação entre essas empresas e a municipalidade, independentemente do município, ela é muito importante porque são diversas as empresas que prestam serviços em segurança privada. E essa aproximação entre o público e privado é uma segunda etapa de uma integração. Eu estou integrando o setor público com a iniciativa privada porque possuem o mesmo norte. Não possuem os mesmos afazeres de maneira intrínseca, mas possuem o mesmo norte, que é proteger algo, combater algo. E quando você une os dois e troca essas informações, viabiliza um melhor serviço, tanto para a empresa, porque a criminalidade também observa quem é amigo de quem está com quem. Sim. E quanto mais a gente se fortalecer em relação às forças do bem, isso é muito produtivo. Principalmente quando os empresários acabam fornecendo para o poder público, no caso as polícias, um espaço para poder fazer o treinamento, ou vice-versa, chamando os policiais para dar um treinamento, para dar uma orientação, para trocar figurinha, e isso tudo viabiliza em bom serviço e produtividade para a sociedade. E também existe uma outra questão, já existe aqui em São Paulo e lá em Santo André o prefeito Gilvan está fazendo isso, que é a integração das câmeras privadas
dentro do COI. Legal. Está em processo de finalização essa questão toda, e isso vai viabilizar um outro serviço que já existe no COI. Quando eu falei para você dos índices caindo, o que significa isso, né? O que preciso fazer para o índice cair? Não é só prender o criminoso. Existem diversos inquéritos policiais parados, sem investigação, porque perdeu materialidade, perdeu o fio da meada. O COI, ele dá vida a isso tudo. Sim. O carro azul, prata, branco, que não tinha placa, começa a ser descoberto pelo COI. Porque passou por uma rua e por todo o nosso mapeamento criminal, eu descubro que carro é esse. Eu pego todo esse material e entrego para a Polícia Civil. E aí eles vão lá, racham o crime, né? Descobrem a autoria, descobrem a materialidade e dão prosseguimento no inquérito. E aí eu resolvo o crime. Esses índices de resoluções criminais também favorecem a Polícia Civil e isso faz os índices baixar. Os criminosos que eu passo para a Polícia Militar fazer a interceptação e prender, aumenta a produtividade da Polícia Militar. E isso vem de onde? Do COI. Isso vem de onde? Do setor privado também. Porque essas câmeras que vão filmar as ações criminosas, essas ações elas vão ser trabalhadas dentro do COI e depois distribuídas. Então, esse vínculo da iniciativa privada, até mesmo das empresas de segurança virtual, dos postinhos, cara, isso é um mundo maravilhoso. Vai aumentar consideravelmente. Imagina só, em determinada rua houve um roubo e tem um postinho. A Polícia Civil, se não tivesse câmera, nada, teria que investigar esse crime. O que ela faz? Tem que ir no local para saber, o cara foi para lá ou foi para cá. E aí depois que ele foi para lá... buscar ainda a liberação para uso daquela imagem. Não, imagine que não tem imagem. Imagine que não tenha. Ele precisa sair da delegacia, pegar a viatura, ir até o local e começar a investigar do ponto, do fato criminoso em diante. A partir do momento que eu tenho câmeras, eu não preciso mais fazer isso. Se essas câmeras se tornarem públicas, aí eu não preciso a burocracia de ofício para pegar a imagem. Eu simplesmente peço, naquela rua houve um crime, tal horário, tal dia, tais partes envolvidas. Pego essas informações e mando para a Polícia Civil, porque o carro roubou aqui, ele foi sentido Zona Norte, foi para o bairro tal, e aí de câmera em câmera privada, que são infinitas, eu crio uma muralha, um cerco entre o público e o privado. Isso é lindo, isso reduz a mobilidade criminal, aumenta a eficiência das polícias, desde a parte tática, operacional, até a parte investigativa. Eu acho que já vai ter criminoso fazendo as malas para ir embora de Santo André, porque vai dificultar muito a vida dele. As pessoas às vezes dão risada quando a gente fala que está caçando o criminoso, o prefeito e tal. Acha que é brincadeira. Isso não é brincadeira. Porque os criminosos, eles nos assistem. Do mesmo jeito que nós, como sociedade do bem, temos a sensação de insegurança, eles acham que estão com a sensação de poder. Quando o poder público começa a reverter esse jogo e prender, e punir, e pegar flagrante de carro roubado, quadrilha, pegamos uma quadrilha especializada em furto e roubo de Hilux. Hoje, nessa madrugada, cara, eles roubaram mais de 15 Hilux. E nós acompanhando. Caiu a casa, pegamos eles. Então o cara não vai responder por um roubo, furto. Por conta do COI, eu tenho todo esse histórico. Informação de quadrilha. Vai responder por tudo. Entendeu? Organização criminosa, porque há divisão de tarefas, cada um faz uma coisa, outro faz outra, mais de 4 pessoas, enfim. É muito legal isso. E eles vão sentindo o golpe disso tudo. Então essa sensação de insegurança para os criminosos é o nosso objetivo. Aqui não, ladrão. Nós vamos para cima, nós vamos cercar, nós vamos pegar e é esse o objetivo. Hora que os nossos amigos parlamentares formatarem um projeto robusto de reformulação do sistema de justiça criminal,
cara, venho aqui falar de novo, a gente vai dar risada à toa. Porque eu preciso que esses criminosos fiquem presos para a gente poder fazer polícia comunitária, polícia ajudando a sociedade, polícia mais próxima da sociedade, cuidando das pessoas, ao invés de ficar correndo atrás do prejuízo. Precisamos da lei para isso tudo. E isso não é otimismo, é alguém que está trabalhando na ponta, que está combatendo. E isso não é otimismo apenas, é fato. Não, são fatos. é fato, é ideal, é propósito, a gente faz isso de verdade. Às vezes muitos acham que a gente faz isso com cunho político, porque vai se candidatar. No meu caso, por exemplo, estou fazendo por propósito, faço isso há 25 anos, só que eu fazia dentro de uma viatura. Hoje eu faço dentro de um espectro político que eu consigo viabilizar isso para várias viaturas. Isso é lindo demais. Com certeza. A história do secretário é muito bonita porque o senhor sempre foi um apaixonado pelas polícias, passou Sempre. em primeiro lugar, né? É isso aí. Foi o primeiro da fila, chegou em primeiro. Aê, pô, que orgulho. Obrigado, muito obrigado. Muito legal. Tem uma história muito Dormi, bacana. né, na frente. Dormi, Na minha época não existia celular, internet, era discada. Sim. Então você tinha que fazer a inscrição, tudo na papeleta lá. Eu dormi na fila da delegacia porque eu Pra queria ser o a inscrição primeiro. 1, eu tenho até hoje. E o foi o papelzinho. primeiro. Fui o primeiro, com a graça de Deus, fui o primeiro. E está fazendo um belo trabalho. Secretário, Agradeço, meu muito irmão. obrigado. Obrigado. Deixe seu recado final e que aqui tem muita sabedoria e experiência na prática. Pessoal, muito obrigado aí. O meu recado é meio filosófico. Os sonhos são que nem os deuses. Você deixa de acreditar, eles deixam de existir. Nós estamos caçando criminosos, protegendo a sociedade, fazendo isso de coração e em Santo André, e espero que isso na região toda se propale para todo mundo fazer isso de corpo e alma, para que a gente tenha paz lá na rua e que mude o sistema de justiça criminal com a graça de Deus. É isso aí. Muito obrigado, secretário. Obrigado, valeu. Obrigado. Você que nos acompanhe, curta, comenta, compartilhe Isso aí. esse vídeo com seus amigos e até o próximo programa. Até lá. Valeu.